Meus amados irmãos, pela graça de Deus, estamos com mais um canal no YouTube, o programa Amor à Palavra. Esse que vos fala o presbítero Elias Ferreira. Meus amados, vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola, a Carta de Tiago, capítulo 4 e versículo 5. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Meus amados, este versículo 8, parte A, desse texto que eu estou lendo aqui, para a nossa meditação, que possamos nesse momento ser edificados pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. O apóstolo Tiago, escrevendo essa epístola, essa carta, chamando a igreja do Senhor, exortando a igreja do Senhor a chegar mais perto de Deus. Nós precisamos de um avivamento nesses últimos dias. Nós precisamos de uma renovação espiritual em nossas vidas. E a única maneira de nós termos um avivamento real, de termos a presença de Deus, de termos uma vida cheia de gozo, de alegria, é estarmos perto de Deus. Quando chegamos perto de Deus, chegamos perto da vida. Quando se aproximamos de Deus, se aproximamos do fogo espiritual, do renovo, do avivamento, da alegria, do Espírito Santo, da harmonia. Meus amados irmãos, chegai-vos a Deus, é aproximar-nos dele. E o que é chegar a Deus? É deixar o pecado. Quando nós chegamos a Deus, nós estamos se aproximando de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus justo. E quando nós se aproximamos dele, nós ficamos semelhante a ele. Chegar a Deus é andar nos passos de Deus. Chegar a Deus é como Enoque, é andar com Deus. Chegar a Deus é ter intimidade com Deus. Será que você está tendo intimidade com Deus? Será que você está tendo uma comunhão com Deus na oração? Porque chegar a Deus é ter uma vida de oração. Quantos crentes não oram mais? Quantos crentes não têm uma vida no altar mais? O altar já está quebrado. Mas nós precisamos de voltar a Deus, voltar ao primeiro amor. Chegar a Deus é voltar ao primeiro amor. Meu amado irmão, será que você não está vendo o cumprimento da palavra de Deus? Será que você não está vendo os sinais? Jesus está voltando e precisamos com pressa chegarmos a Ele, se aproximarmos dEle, ter o nosso prazer na sua lei, na sua palavra, que nós possamos se dedicar mais a Ele. Chegar a Deus é amar a Ele, é buscar a sua face. A Bíblia diz em 7,14 de 2 Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é chegar a Deus. É na oração, é na comunhão. Chegar a Deus é renunciar. Eu renunciar a mim mesmo. Eu viver uma vida que agrada a Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é uma forma de a gente chegar a Deus, é resistir, é sujeitar-se a Ele. O que é ser sujeito a Deus? É ser submisso, é obedecer às suas leis. Isto é sujeitar-se a Deus. Há muita gente que tudo é o diabo, porque ele não é sujeito a Deus.
Porque o diabo só tem poder na vida de uma pessoa se ele não estiver sujeito a Deus. Porque se ele estiver sujeito a Deus, ele resiste o diabo. E o diabo foge. O diabo não pode entrar, ficar na casa de um crente no lar cristão e bagunçar. Porque ele não bagunça dentro da minha casa. Porque ele não tem vez aqui na minha casa. Por que ele não tem vez? Porque quem é sujeito a Deus, o homem que é sujeito a Deus, a mulher que é sujeito a Deus, o crente que é sujeito a Deus, o diabo é resistido. O diabo não tem vez na sua vida, não tem poder sobre ele. Porque o que dá poder ao diabo é o pecado. O que dá o poder ao diabo para ele bagunçar na vida das pessoas, destruir, é o pecado. Mas se você é sujeito a Deus, se você é submisso a Deus, então você não peca. Então você não vive uma vida desmantelada, uma vida de erro, uma vida de engano. Porque você é um crente convertido, você é sujeito a Deus. Você está perto de Deus. Porque quem se é sujeito a Deus, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Porque ele resiste. Porque o maior inimigo do homem não é o diabo ainda. O maior inimigo do homem é nós mesmos. Eu mesmo sou o meu maior inimigo. A minha natureza de Adão caída, que a minha natureza não se converte nunca, ela é meu inimigo. Mas se essa natureza é submissa a mim, se eu domino essa natureza, se ela é mortificada através de Jesus Cristo na minha vida, ela é mortificada, então eu posso me sujeitar a Deus, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. E se eu agrado a Deus, se eu resisto ao pecado, se eu resisto à minha natureza, se eu sou submisso a Deus, sujeito a Deus, então o diabo ele não tem poder sobre a minha vida, ele é resistido. É aí que o diabo é resistido. Não é de outra forma que você vai resistir o diabo, não, meu irmão. Você pode orar o dia todo. Você pode jejuar o dia todo. Você pode pregar, cantar, fazer o que quiser, pular, saltar, falar língua. Isso não vai fazer nenhum efeito para o diabo. O efeito que vai trazer a resistência, o que vai fazer você resistir ao diabo, é você ser submisso a Deus, ser sujeito a Ele. Porque é melhor a obediência do que o sacrifício. Que você vê que um rei foi rejeitado por Deus porque ele não tinha obediência. Ele tinha até sacrifício, até animais, mas não tinha obediência. Sujeitar a Deus, chegar a Deus, é sujeitar-se a Deus. Isto é que é ser sujeito, é chegar a Deus. É quando eu sou sujeito a Deus, quando eu obedeço a Deus. Quando as minhas mãos são limpas, meu coração também é limpo. Porque é o coração limpo, puro, como Davi descreve o salmista. Que é aquele que habita, né, com o Senhor. Ele tem um coração puro, é limpo de coração. Limpo de mãos e puro de coração. Quando nós somos sujeitos a Deus e chegamos a Ele, perto dEle, nós temos autoridade para vencer o diabo e o mundo. Porque o primeiro que eu tenho que vencer é a mim mesmo, a minha natureza carnal, para não viver pecando. E a desculpa de muitos é esse, que vivem numa vida de fracasso, numa vida de derrota espiritual. E a desculpa é essa: nós somos falhos, nós somos fracos. Mas a Bíblia diz que diga ao fraco, eu sou forte. Paulo diz que é na fraqueza que o poder se afeiçoa. Quer dizer, na fraqueza humana é que você fica mais forte ainda, porque na sua fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Mas a desculpa de muita gente por aí é que eu sou fraco. Mas não quer se alimentar da palavra. Se é fraco, porque não é alimentado, não é bem alimentado, porque quem é alimentado, ele é forte. Até na vida material, na vida humana,
né? Carnal, humana, nós somos fortes se estivermos bem alimentados. Uma pessoa bem alimentada, nutrida, ele é forte até para resistir. Até para resistir problemas de saúde. Ele fica bem protegido, o sistema imunológico dele é mais fortalecido também, porque ele é bem nutrido. Então, isso até influi. Ele pode ser uma pessoa mais saudável, uma pessoa que se alimenta bem, ele pode ser uma pessoa mais saudável. Forte, tanto para problemas de doenças que podem vir sobre ele, como até para resistir o trabalho durante o dia, o labor da vida. Uma pessoa que trabalha em serviço pesado, e até a pessoa que estuda, se ele é bem alimentado, ele é mais forte, ele tem mais resistência, ele raciocina melhor. As pessoas que são desses países de primeiro mundo, como a Alemanha, a Europa, os americanos, os franceses, essas pessoas geralmente são pessoas mais cultas. Por quê? Porque ele tem mais uma alimentação melhor do que as pessoas do Brasil, principalmente as pessoas pobres. Principalmente na época eu me lembro agora da época da ditadura, que eu era criança, o pobre sofria muito. Sofria muito, o salário não dava, quem vivia de salário não se alimentava bem. Eram pessoas desnutridas. Então, uma pessoa desnutrida materialmente, ele é fraco, ele é uma pessoa mais fraca. Assim mesmo, a pessoa que é desnutrida espiritualmente também, tem também isso. No lado espiritual também é do mesmo jeito. Uma pessoa que não é bem nutrida pela palavra, ele também é uma pessoa fraca. E o problema de hoje é que as pessoas não são bem alimentadas espirituais, nem mesmo na igreja, porque a palavra viva, a palavra pura, está sendo tirada dos púlpitos da igreja, porque o negócio hoje é mensagens que alegrem, mensagens que movimentem, né? Palavras que agradem a mim, de autoajuda, de prosperidade. Isto não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz muitas vezes dor, às vezes dói, às vezes fere, às vezes machuca. Muitas vezes a palavra de Deus não é para alegrar, não. Às vezes a palavra de Deus nos entristece, nos faz a gente chorar. Por causa dos nossos pecados, nossas fraquezas que estão diante de Deus, diante de nossa vista, estão diante de nós mesmos. E muitas vezes a palavra de Deus, quando é falada na igreja, ela é pregada, ela vai lá e mostra, a gente fica até com vergonha da nossa situação, da nossa miséria espiritual. Porque tem muita gente muito bem, abençoado, próspero, materialmente, mas a vida espiritual é uma miséria. Não é nem pobre, é uma miséria. Porque a igreja de Laodiceia era pobre, espiritualmente era pobre, era abastada, era rica, financeiramente, materialmente, mas espiritualmente era pobre. Mas eu quero dizer que tem pessoas piores do que a igreja de Laodiceia nos dias de hoje. Os crentes de hoje, a maioria, são piores do que a igreja de Laodiceia, porque são miseráveis. E até porque o próprio Jesus falou, chamou que eles eram miseráveis, pobres, cegos e nu. E quando nós somos servos de Deus, somos crentes de Jesus, e não se alimentamos da sua palavra, queremos o quê? Claro que é ficar fraco mesmo. Se eu não me alimento. Às vezes a pessoa é doente, às vezes uma pessoa está numa cama, mas porque se alimenta, fica forte e resiste até a enfermidade. E até vence a doença, o problema de saúde que está enfrentando, porque se alimenta, está se alimentando. Mas o pior doença é aquela que tira o apetite, aquela que você não pode comer. Aí acaba com a criatura. Se materialmente, meus amados irmãos,
Nós precisamos do alimento. Nós precisamos de comer 3 vezes por dia. Para não ficarmos fracos. Quanto mais espiritualmente. Se nós não tivermos o alimento, se nós não comemos a palavra, se nós não se alimentarmos da palavra, se nós não tivermos uma vida de oração diária, se nós não consagrarmos a nossa vida, ficaremos fracos, ficamos afastados de Deus, porque Deus não tolera pecado de ninguém. Se eu pecar, me separo de Deus. E a palavra de Deus é chegai-vos a Deus. Por quê? Por que chegai-vos a Deus? Porque estava separado de Deus. Porque estava fazendo coisas que não agradam a Deus. Porque estava entristecendo o Espírito de Deus. Estavam apegados com as coisas do mundo, porque tem pessoas que são divididas. Uma hora canta para Jesus, outra hora canta a Madonna. Uma hora está ouvindo mensagens bíblicas, outra hora está ouvindo novelas, programas imorais. E ninguém pode servir a Deus, Senhor, não. Não, Senhor. Ou você serve a Deus ou serve ao mundo. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Olha aí o versículo. No versículo 5 de Tiago diz: ó, cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Você pensa que Deus não tem ciúme de você, não? Você pensa que Deus quer você dividido? Servindo ao mundo e servindo a Ele? Não, meu irmão, ou você serve ao mundo ou serve a Deus. Esses evangelhos baratos, meia tigela que está sendo pregado por aí, eu abomino. Eu desaprovo. Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho de perdão, de renúncia. Não fica só no perdão, não. Quando ele perdoou a mulher, ele disse: não peques mais. Não é perdoar, acabou não, encerrou não. Aí agora que vai começar uma nova vida. Uma nova história. Não é de todo jeito, não. Como nós estamos vivendo aí esse mundo andando de todo jeito. As pessoas que se dizem cristão, mas vivendo de toda maneira, andando de todo jeito. Quem anda com Deus não anda de todo jeito, não anda como Deus anda. Não é de todo jeito, não. Por isso que a Bíblia diz, está falando para nós, a carta a Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Eu tenho que primeiro melhorar a minha vida, renunciar a mim mesmo, me humilhar, chorar, me prostrar diante de Deus, para que Ele, pela sua graça e misericórdia, chegue a mim também. Porque se eu já conheço a palavra e não pratico ela, era melhor que eu não tivesse conhecido. Tem muita gente correndo aí para pregar, para ter cargo, para ter posição na igreja, mas não querem viver o evangelho em sua vida, não querem renunciar, não querem ter uma vida consagrada, porque chegar a Deus é ter uma vida consagrada. Chegar a Deus é ter uma vida de renúncia. É andar no caminho estreito, é andar na porta estreita, é entrar na porta estreita e andar pelo caminho estreito. Porque o caminho do mundo é largo e espaçoso, é muito largo. Tem de tudo, anda todo mundo, vai todo mundo. Mas onde é que ele vai terminar? Chegue-se a Deus. Se queremos o avivamento, o verdadeiro avivamento, não é pulo, não é grito, não é muita língua, não é muita zoada não, não é muito barulho não. O verdadeiro avivamento é o despertamento, é voltar ao primeiro amor, é voltar às escrituras, é gostar de ler a Bíblia Sagrada. Quantas vezes você leu a Bíblia já? É uma vergonha, crentes que pregam a palavra de Deus, nunca leu a Bíblia pelo menos uma vez. Devia ter vergonha, devia ter vergonha.
Crente que ama a palavra, por isso que esse programa é Amor à Palavra. O crente que ama a palavra, ele lê a Bíblia toda. Eu não admito, não, irmão, um pastor, um presbítero, um evangelista, sei lá o que for, do ministério, que nunca leu a Bíblia toda pelo menos uma vez, um teólogo formado em teologia e nunca leu a Bíblia pelo menos uma vez. Porque chegar a Deus é isso, é buscar a sua palavra, os seus ensinamentos, é amar as Escrituras. Por causa dela, muitos morreram queimados, crucificados. Muitas Bíblias foram queimadas, tiradas das casas. Porque o diabo não suporta as Escrituras, porque elas estão aqui, a vida eterna, testificam de Cristo. É nas Escrituras, é nesse cânon sagrado, escrita por 40 autores, homens de Deus, profetas de Deus, homens que tiveram compromisso com a palavra, com Deus, e não falaram de si mesmos, mas inspirados pelo Espírito Santo. A maior revelação é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia hoje está sendo esquecida. Para ser lida na igreja, a Bíblia para ser pregada na igreja, mas hoje estão colocando as mensagens, muitas vezes são mensagens de historinha, de experiência, de fulano, de ciclano, às vezes conta a própria experiência, às vezes conta a experiência dos outros, e fica nessa, e a Bíblia não sai, a palavra de Deus não sai, as Escrituras ficam esquecidas. E muitas vezes mal interpretada, porque a Bíblia tem uma exegese, tem uma hermenêutica que deve ser interpretada para que a gente não receba uma mensagem de pensamentos do homem. Eu posso falar uma coisa que não está aqui, interpretada da minha maneira. Mas a interpretação bíblica tem que ser correta pela própria Bíblia, porque ela mesma é quem dá a interpretação. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Se eu quero que Deus ande comigo, se eu quero a presença dEle na minha vida, eu tenho que chegar a Ele, eu tenho que buscar a Ele. Eu quero chegar a Deus, é eu me humilhar diante dEle, fazer como Moisés: se a tua presença não for comigo, eu não sairei daqui. Se pecou, se errou, se humilhe diante de Deus, porque nós temos um advogado. Bom é não pecarmos. Bom é não pecarmos, porque nós, pelo contrário, nós devemos odiar o pecado. Nós devemos odiar o pecado, mas às vezes é o contrário, estão odiando o próprio irmão. Mas é para odiar o pecado, irmão, não é o irmão, não. Não é para você odiar seu irmão, não. Porque aquele que odeia o seu irmão, aquele que tem raiva do seu irmão, ele é homicida. Ele é tratado por João, o teólogo João, o profeta, o evangelista do amor, como homicida. E o homicida não tem parte no reino de Deus. Mas o que nós devemos odiar é o pecado. Nós devemos odiar é o pecado, sim. Esse nós devemos odiar. Porque quem ama o pecado ama o mundo, e quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo que o mundo há, quando a Bíblia fala do mundo, quando Jesus, o João evangelista, ele descreve o mundo, o próprio Jesus também, ele está falando do mundo de pecado, da iniquidade, da imoralidade, da pornografia, da cobiça. É esse mundo que Deus está falando, não é um mundo pessoas físicas, não, humanas, não. Nem tampouco a criação de Deus, a lua, o sol, os planetas, as galáxias, os mares, os répteis, os animais, as florestas, não, as praias, não. Ele não está falando não amar essas coisas, não. Ele não está proibindo a gente amar essas coisas que ele criou, não. Não, mas é o amor ao pecado, à lascívia, à prostituição, aos prazeres pecaminosos que este mundo propaga,
insinua e tenta o homem, e o homem que não tem um coração firmado em Deus, ele logo é atraído, engodado pelas coisas deste mundo. É isto que Deus não quer. É isso que Deus diz que não ameis. Mas você deve amar seu irmão. Até seu inimigo você deve amar. Não é você estar agarrado com ele e brincando com ele. Não, ele é seu inimigo, mas você deve amar porque você não tem a maldade. Você não se vinga, você deixa a vingança com Deus. Como a Bíblia diz, se teu inimigo, lá em Gálatas, Paulo disse, 2:20 de Gálatas, se teu inimigo tem fome, dá de comer. Paulo disse, se teu inimigo tem fome, dá a ele de comer. Se ele precisa de você, ajude ele. Então nós temos que amar os irmãos. Amar a igreja. É aquele que não ama seu irmão. A Bíblia diz que ele é mentiroso, ele não ama a Deus não. Como é que a pessoa aborrece o próprio irmão? Tem raiva do seu irmão? Me perdoe eu dizer a expressão, você não é crente não, meu irmão. Você não sabe nem o que é o evangelho, você não nasceu nem de novo. Porque o verdadeiro cristão, ele ama o seu irmão, ele aborrece o pecado. Mas o seu irmão não. Até se ele pecou, você não deve aborrecer ele, você deve amar, você vai aborrecer o pecado dele. Então chegar a Deus é amar, é perdoar, é ter intimidade com Deus. Como é que está a tua intimidade com Deus? Como é que está? Tem que ter intimidade com Deus. Tem que ter intimidade com Deus. Porque se não tiver intimidade com Deus, não está andando com Deus. Irmão, vamos deixar de ser religiosos. Pensando que andar com a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja, fazer parte de um conjunto, de um coral, de uma comissão, ser um presbítero, ser um ministro da igreja, isso não é salvação, não. Isso não quer dizer nada, não. A salvação é muito mais do que isso. Ser salvo é chegar a Deus, e chegar a Deus é muito mais do que isso. É ter intimidade com Deus, é ter comunhão com Deus. É ter cuidado com a vida espiritual. Não é tudo que eu posso olhar, não é tudo que eu posso ficar olhando, vendo, querendo ver. Não é tudo que eu posso falar, não é tudo que eu posso pensar, não é tudo que eu posso pegar, não é tudo que eu posso pisar, em todo lugar eu posso entrar. Chegar a Deus é ter compromisso com Deus, é honrar a Deus, é agradar a Deus e não os homens. Isso é chegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Vamos deixar Deus entrar em nossas vidas e dominar a gente. Que é isso que Ele quer. Ele quer dominar a minha vida totalmente. Chegar a Deus, eu entregar a Ele a minha vida toda, né? Tem muita gente, eu dou 10% do dízimo. Meu irmão, se você der o dízimo, mas você não for santo, se você não tiver uma vida de comunhão com Deus, se você não tiver uma vida transformada, isso não vai valer de nada. É necessário que a gente, não é 10% que Ele quer só não, Ele quer que eu me entregue totalmente, 100% a Ele. É 100% que Ele quer de mim. Ele quer a minha vida inteira. Nenhuma unha pode ficar de fora. Eu tenho que me entregar totalmente a Ele, toda a minha vida a Ele. Chegar a Deus é isso, é se envolver com Ele. É entrar na dimensão espiritual. Andar em santidade, em verdade, em justiça, em obediência, em temor a Deus. Chegar a Deus não é somente estar num domingo na igreja, não. Muita gente se enganando com isso. Muita gente atrás de movimentos.
de shows gospel. Isso, irmão, é engano. Chegar a Deus é ser um verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador é aquele que adora Ele em espírito e em verdade. E se eu adoro Ele em espírito e em verdade, é porque eu estou perto dEle, eu estou junto dEle, eu cheguei a Ele, eu vivo com Ele, eu sou dEle. E é isso que Ele quer de nós, da sua igreja hoje. Se nós queremos ter vitória, se nós queremos ter poder, se nós queremos chegar no céu, precisamos de chegar a Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te ajude. Que você possa, com essa palavra, que não é mensagem para agradar a muitos, não. Mas com essa mensagem, com essa palavra que não é minha, é bíblica, é a palavra de Deus, que está falando para você e para mim, que é a maior revelação de Deus para o homem, é as Escrituras. É a Bíblia Sagrada. Então, guarde essa palavra do seu coração. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Que Deus lhe ajude a andar na presença do Senhor. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Meu nome, Presbítero Elias Ferreira. Me acompanhe nesse canal e ore por esse programa. E também mande o link, se inscreva para ser uma bênção este ministério em nome de Jesus. Que Deus abençoe.